E agora, pessoal, para a gente só concluir a análise, né, de todas as ferramentas. Já mostrei para vocês payback simples e payback descontado. Agora a gente vai para o VPL e vai para TIR. O valor presente líquido, como eu mostrei para vocês, é para mostrar, né, qual que é o resultado operacional de todos os fluxos de caixas futuros que o negócio vai ter, considerando o valor presente. Ou seja, como eu disse para vocês, né, que daqui a 7 anos esses 10 mil reais ele já não vai ter o mesmo poder de compra, ele vai ser desvalorizado. Então o VPL vai trazer todos esses fluxos de caixas a valor presente para mostrar quanto que a empresa vai ter de saldo positivo ao final do período que está sendo analisado, ou seja, ao final do 14º ano. Aqui no Excel a gente tem uma fórmula que já vem pronta, você só digita VPL, seleciona ele aqui, e aí esse VPL ele vai te mostrar o seguinte, ele vai pegar, ele vai querer, na verdade ele vai precisar que você identifique a taxa, que esse nome taxa aqui é a taxa que você considerou, né, a taxa de desvalorização, seja a taxa de custo de capital ou a taxa mínima de atratividade. Você seleciona aqui os 5%, coloca o ponto e vírgula e digita o primeiro valor, tá? E aí você coloca do ano 1, né, que é a entrada positiva, até o último ano. Você fecha o parêntese, você vai ter uma entrada aqui, ó, de 142.281,18. Esse aqui vai ser o valor total de entradas, né? Tudo que entrou dentro da empresa a partir do primeiro ano de funcionamento. Só que não esqueçam, a gente precisa tirar o quê? O valor que a gente investiu, porque tecnicamente, quando a gente consegue atingir o valor do investimento, o sócio e o investidor, ele vai pegar o dinheiro dele de volta. Então, nessa situação aqui, a gente ainda não retirou o valor do investimento, né, que foi do momento zero, de 110 mil reais. Então, para isso, você só vai retirar os 110 mil. Desculpa, coloquei um parênteses no final, não precisa. Ou seja, o valor presente líquido desse negócio vai ser de 32.281,18. Isso considerando uma taxa referencial de 5%. Então, se o meu VPL for maior que zero, eu aceito o investimento. Então, aplicar dinheiro nesse tipo de investimento é algo vantajoso, beleza? Se ele fosse abaixo de zero, a gente não aceitaria o investimento, a gente o rejeitaria. Ok? Então, só para vocês analisarem melhor como que funciona isso, tá? O valor presente líquido, ele serve exatamente para trazer para o momento presente todos os fluxos de caixas futuros. Ou seja, no ano 14º aqui eu teria em média 80 mil, considerando o payback simples. Só que de valor presente líquido, a gente pegando todos os nossos ganhos, tirando a taxa referencial que a gente utilizou e trazendo esse valor para o momento presente, isso significa que esse tipo de investimento vai trazer de forma positiva para mim o valor de R$ 32.281,18. E agora a gente vai para o cálculo da TIR. A TIR também tem uma fórmula aqui no Excel. Você digita TIR, abre um parêntese, e aí agora você vai pegar somente todos os valores. Pega o valor negativo e pega o valor positivo. Aqui ele vai te mostrar o percentual de rendimento e de retorno que esse negócio vai trazer para você, que no caso aqui é de 10%. E aí o que acontece? Para a gente analisar a TIR, a gente vai considerar o seguinte: a taxa referencial, ela serve também para a gente analisar se a taxa interna de retorno é atrativa ou não. Se a taxa interna de retorno for igual à taxa referencial, é um dado nulo, né? Meio que ele se compensa, fica em equilíbrio. Se ele for positivo, eu aceito o investimento. Se a taxa interna de retorno for abaixo do que a taxa referencial, eu rejeito o investimento, beleza? Então, somente para finalizar essas duas últimas operações. Assim funciona o valor presente líquido, desculpa pelo barulho, e funciona a taxa interna de retorno, beleza? Que nesse caso aqui é 10%. E aí tem-se uma informaçãozinha bem interessante. Eu utilizei aqui 5% para a gente analisar
esse investimento, tá? Como taxa referencial ou taxa de custo de capital. Porém, normalmente se utiliza a taxa base de juros que tem na nossa inflação hoje, que é a taxa Selic, que normalmente fica entre 10% e 15%. E aí, para analisar o investimento, a gente utiliza como uma das referências a taxa Selic, né? Porque é uma das principais taxas que ditam aí a regra de preço do mercado que a gente consome hoje em dia, né? O mercado que regula a nossa economia. Então, somente para abrir esse parêntese, existe a possibilidade dessa minha taxa referencial, taxa de custo de capital ou taxa mínima de atratividade tomar como base quem? A taxa Selic. Beleza, galera? Então, era isso que eu tinha para mostrar para vocês, tá? Ferramentas bem simples, de fácil entendimento. Fico disponível para caso vocês queiram tirar dúvidas lá no próprio chat ou via e-mail, tá? Ou então na própria ferramenta de mensagem aqui do Ava. E aí vocês podem me mandar uma mensagem com as dúvidas ou então o e-mail, beleza? Um abraço, tchau, tchau.